Olá, meu amigo, olá, minha amiga, um bom dia para você. Iniciando aqui o nosso culto matinal. Muitíssimo obrigado por estar. Eu estava observando aqui, alguns já estavam esperando, né? Então, muito obrigado por estar presente aqui, por aguardar e estar sempre com a gente. Muito obrigado mesmo. Sem você não teria, né, o culto online. Perfeito? Então, nós agradecemos você pela presença. Uma coisa interessante, já é inscrito no canal? Não se inscreveu ainda? Então vai lá, né? Se inscreva, né? Você pode também lá estar colocando lá apertando o sininho. Quando tem aqui alguma coisa, já vai direto para você, tá certo? Compartilhe esse vídeo e enfim, você pode estar colaborando de uma forma bem especial. Nós vamos falar com Deus neste momento, mas antes eu quero ler com você o texto que foi lido, que será lido agora no capítulo 11, versículo 28 de Lucas, tá? Vamos ler este texto para que a gente possa entender a palavra do Senhor. Nos diz assim: ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Este texto é um texto maravilhoso, né? Então, aquele que ouve e coloca em prática, é feliz, é bem-aventurado. Deixa eu falar com você. A sua presença aqui está fazendo a diferença para a gente, tá? Eu quero dizer uma coisa muito especial. Muitas pessoas, aquele amigo do coração, pode ouvir essas mensagens. Pode ouvir. Para isso acontecer, aí você pode colaborar. Como eu posso colaborar, Ailton? Você sabe. Tem várias formas de colaborar, né? Dentre elas está o compartilhamento. Isso realmente faz a diferença. Envia no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, enfim, tá bom? Colabore. Vamos ouvir, então, uma mensagem especial neste momento. Deus quer falar conosco e vamos atentar para essa mensagem. Deus te abençoe ricamente. Vamos ouvir uma mensagem agora com os nossos amigos. Com vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite em cada coração. Estamos muito felizes por nesse momento estarmos compartilhando o conhecimento que aprendemos no final desse segundo semestre. Nós estamos muito felizes por termos chegado a um livro muito importante da Palavra de Deus. O livro que revela as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Meu nome é Josiel. O meu nome é Bruno e, como já foi falado, nós somos alunos do Instituto Reformista de Formação Acadêmica Ebenezer. E nós vamos meditar neste momento aqui sobre alguns textos do livro de Apocalipse, que é um dos livros mais interessantes da Bíblia, não é, José? Com certeza, irmão Bruno. Apocalipse, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, nós vemos aqui na minha Bíblia, e eu creio que também na sua Bíblia, Bruno, vem escrito assim, Apocalipse de João. Mas nós entendemos que João foi apenas a caneta e não o autor. Sim, as pessoas associam a autoria do livro ao apóstolo João, né, ao profeta João, mas nós sabemos que não. Como fala o começo do texto, do versículo, a revelação vem de Jesus Cristo. Então, o autor do livro de Apocalipse é o próprio Jesus. E como você falou, João foi apenas um instrumento, a caneta que foi usada para expressar as palavras de revelação do nosso Senhor. Outra coisa importante também nesse versículo, primeiro aqui, irmão Bruno, é que muitas pessoas associam o nome Apocalipse como outras conotações diferentes do que ele quer dizer, né? E outras pessoas ainda falam que é um livro selado, esse livro, que as pessoas se estudarem ficam doidos, né? Mas, na verdade, ela quer dizer outra coisa totalmente diferente, não é isso mesmo, irmão Bruno? Sim, embora as pessoas falem que seja algo referente a coisas ruins, ou quando acontece uma bagunça e fala que está acontecendo um verdadeiro apocalipse aqui, apocalipse quer dizer algo totalmente diferente, né? E a primeira palavra do versículo 1, ela revela o sentido de apocalipse, que é a revelação do nosso Senhor Jesus. Exato, e isso nós podemos ver também se formos pesquisar no original em grego, né? Que quer dizer revelar o que está encoberto. Sim. É maravilhoso. No verso aqui 3, nós percebemos que existe uma bênção especial para aquelas pessoas que estudam também, né? E até aquelas que não sabem ler, não é isso, irmão Bruno? É verdade.
Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sabe o que é interessante nesse texto? À medida que nós vamos nos aproximando do tempo do fim, estudar as palavras do Apocalipse, desta revelação, se torna algo necessário em nossa vida, não é? Com certeza, irmão Bruno. Lá em Amós, Deus fala assim que não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Isso é maravilhoso. Nós temos o privilégio de comungar com Deus e Ele revelar todos os detalhes da história que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer antes dele vir com poder e grande glória nas nuvens dos céus, né? Para nosso conforto e segurança. E graças ao nosso bom Deus e a Jesus em sua misericórdia, Ele revelou para nós, para todos nós, aqueles que estudam, né, as palavras dessa profecia, a palavra de Deus em geral, nós aqui vemos que Jesus ele revela tudo aquilo que há de acontecer, para que cada um de nós possamos e venhamos nos preparar para tudo que vai acontecer. Essa é a parte mais interessante da graça, da misericórdia de Jesus, porque Ele revela para que nós possamos nos preparar, né? Com certeza, irmão Bruno, não somos aí como um navio sem bússola nesse mundo, estar no mar dessa vida nas tempestades, né? Mas estamos seguros quando estudamos o livro de tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Sim, isso é verdade. Aqui, o próximo texto que me chama muito a atenção, irmão Bruno, é o verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu quero chamar a atenção aqui dos nossos internautas, irmão Bruno, que muitas pessoas, existem algumas religiões que creem que Jesus já veio, né? Já veio no passado, e as pessoas que perceberam isso é só aquelas pessoas que tinham fé, porque eles viram com os olhos da fé. Podemos afirmar como correta essa afirmação? A própria Bíblia fala que todo olho verá, não é olho de fé, todo olho verá. Até mesmo aqueles que o traspassaram, ou seja, aqueles que açoitaram Jesus, aqueles que cuspiram no seu rosto, essas pessoas não tinham fé. E como verão? Né? Então isso é bem interessante, todo olho verá. A vinda de Jesus será algo visível, corpóreo e pessoal. Todo olho que se encontra aqui nesta terra verá Jesus vindo em uma nuvem de glória e rodeado por vários anjos. Isso é interessante. Que maravilha, que grande privilégio, né? Agora, aqui um pouquinho mais adiante, nós vemos aqui a razão porque o livro de Apocalipse foi escrito em símbolos no verso 9. Diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, às vezes as pessoas perguntam para nós, né? Nossa, por que Deus não escreveu de uma forma mais fácil da gente entender? Por que temos que estudar tanto todos esses tipos de símbolos, essas bestas que tem escrito e tudo mais, né? Por que será, né, irmão Bruno? É interessante, porque ele fala que por causa da palavra de Deus ele estava na ilha de Patmos, estava exilado, né? Agora imagina se o livro de Apocalipse fosse algo totalmente aberto, onde todo mundo fosse ler e ao colocar os olhos já entendesse de primeira aquilo que Deus está falando. Aí a igreja, o povo de Deus, a palavra de Deus sempre teve seus inimigos, né? Isso é interessante. Por quê? Se fosse algo aberto, eles colocariam os olhos no livro de Apocalipse e veriam as verdades que está aqui de forma aberta e explícita. O que aconteceria? Eles tinham acabado com o livro, eles tinham destruído a Bíblia. Mas Deus, em sua misericórdia, revelou as coisas ao profeta João e agora ele escreveu aqui em forma de símbolos, em simbologia, para que as pessoas, os inimigos de Deus, inimigos da palavra, olhassem e vissem como algo que não faz sentido. Né? E daí deixaram o livro em paz. E agora, devido a essa sabedoria, essa misericórdia do Senhor Jesus, a Bíblia superou toda a história e chegou às nossas mãos. A revelação do nosso Senhor chegou diretamente às nossas mãos e agora, estudando as simbologias que aqui tem, nós conseguimos entender tudo aquilo que vai acontecer. E é interessante que o ouvinte desatento, ele não vai entender, né? E aquelas pessoas que querem distorcer, mas só o pesquisador sincero, né? Só o pesquisador sincero, aquele que busca, aquele que ora e pede a Deus sabedoria para entender de fato aquilo que a revelação do nosso Senhor quer dizer para cada um de nós. Fantástico, maravilhoso, né? Nós estamos aqui já no verso 10 aqui, irmão Bruno. Você pode ler para nós o verso 10? Sim. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz
como de trombeta. Então, aqui algumas pessoas falam que o dia do Senhor, inclusive até algumas traduções, irmão Bruno, se for pesquisar as várias traduções que tem, colocam aqui no dia de domingo. Será que foi no dia de domingo que o apóstolo João teve essa revelação mesmo? Não. A própria Bíblia, ela revela qual que é o dia do Senhor, né? Então, quando nós vemos toda a história do povo hebreu, dos israelitas no passado, nós sempre vemos Deus falando sobre o meu santo sábado. E santificai os meus sábados, assim como fala no livro de Ezequiel, capítulo 20, né? Santificai os meus sábados, ou seja, o sábado de Deus. E quando nós vamos aqui para o livro de Marcos, nós também encontramos lá uma expressão onde fala que Jesus, até do sábado, é o Senhor. Ou seja, Jesus como o Senhor do sábado. Por que somente Apocalipse falaria que o domingo é o dia do Senhor e não o sábado, já que toda a Bíblia fala isso, né? Isso é interessante. E as pessoas têm que atentar para isso. O dia do Senhor, a Bíblia responde, é o próprio sábado e não o domingo. Por isso que é maravilhoso a gente ter várias versões em casa, né? Para poder pesquisar isso profundamente e descobrir aí as gemas da verdade que tem nesse livro, né? É verdade. Um pouquinho mais à frente aqui, vem falando no verso 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, aqui, irmão Bruno, nós vemos, será que tinha só 7 igrejas no passado? Ou será que essas revelações aqui foram dirigidas somente para a igreja naquele tempo, essas específicas igrejas? Ou será que vem até nós hoje? Na Ásia existia mais do que 7 igrejas. Mas sabe o que é interessante notar nisso? É que as igrejas, as 7 igrejas descritas aqui no Apocalipse, elas tinham características referentes à igreja de Deus através dos tempos, ou seja, em 7 períodos diferentes. Então é por isso que João ele escreve as 7 igrejas da Ásia, porque eram 7 igrejas que tinham características referentes a cada período da história da igreja de Deus nesta terra. É maravilhoso nós meditarmos sobre isso, né? E no verso seguinte, ele diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingindo pelo peito com um cinto de couro. Aqui vem falando a descrição que o profeta viu do Senhor Jesus ali, passeando sobre 7 castiçais aqui. Podemos entender aqui, irmão Bruno, que, segundo está escrito no Espírito de Profecia, que Jesus, ele não pega nada de surpresa, pega nosso Senhor Jesus. Ele passeia pela sua igreja, né? Pelas suas igrejas aqui na terra, pelo seu povo, e nada pega ele desprevenido. Não tem nenhuma coisa assim que pode nos pegar desprevenido que pega Jesus. Ele está cuidando da sua igreja, não é isso? E nós vemos também a proximidade de Jesus com o seu povo. Jesus passeando entre a igreja. Israel no passado foi feito um santuário para que Deus habitasse no meio do povo. E hoje a gente vê no Apocalipse que Jesus ele anda pela sua igreja, ou seja, como você falou, nada que acontece vai estar encoberto aos olhos de Jesus, porque ele sabe de tudo. E assim ele começa a prover uma forma de que as coisas ruins deixem de acontecer, ou que aconteçam, ele ajuda a igreja a passar, e as coisas boas ele vai providenciando à medida que o tempo vai passando. Jesus ele é muito bom nisso, porque ele está no meio do seu povo, ele quer estar próximo do seu povo, ele quer comungar com o seu povo. E o texto aqui ele fala isso, Jesus andando por meio da sua igreja, né? Isso é um conforto muito grande, irmão Bruno, porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, por provas que acontecem com todo cristão, né? Temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Jesus, ele não abandona a sua igreja à mercê do mundo, né? E nem deixa que as portas do inferno entrem nela. Né? Sim, sim. E da mesma forma como quando as coisas boas acontecem, Jesus está lá, quando as coisas ruins acontecem, Jesus também está lá, para ajudar o seu povo a suportar aquilo e a conseguir passar por aquilo de forma mais fácil. Maravilhoso, né? Vamos adiante aqui. Então, um pouquinho mais adiante aqui, nós vemos também, irmão Bruno, no verso 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto,
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então, aqui dá para entender, irmão Bruno, que todo ser, quando vem fazer algo, quando Deus pede para algum anjo vir fazer alguma coisa, e alguém tenta se prostrar sobre ele, nós podemos ver em outros versos, né? Sim. Ele não aceita adoração. Mas aqui, João, ele se prostrou quando viu essa visão, e vemos ali que Jesus, ele aceitou a adoração, né? É uma das provas que Jesus é plenamente Deus. É interessante o livro de Apocalipse porque ele é completo, né? Ele fala sobre a igreja através do tempo, ele fala sobre a revelação, mas também ele dá as características de Jesus como Deus. Eu sou o primeiro e o último. E agora, prostrado diante de Jesus, Jesus continuou, porque ele aceitou a adoração. E como você falou, uma das características de um anjo é que ele não aceita a adoração, porque toda adoração deve ser voltada para quem? Para Deus. Para Deus. E agora Jesus aceita a adoração, mostrando sim a sua parte na divindade e aquilo que nós devemos crer, principalmente Jesus como parte principal ali da divindade. Maravilhoso, né? E para finalizarmos nosso comentário desse momento aqui, eu quero ler os 2 últimos versículos que diz assim: escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Interessante aqui, irmão Bruno, que nós cremos que a palavra anjo em Apocalipse, ela tem um significado todo especial para a igreja de Deus, não é isso? Sim, sim. E o que é mais interessante também nisso é que nós vemos como se fosse a fase final da revelação. É quando depois das simbologias, Jesus ele mostra a explicação, né? Isso é interessante porque ele fala: escreve pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas, ou seja, ele começa a revelar aqui o que estava acontecendo, porque ele dá essas simbologias ao longo do primeiro capítulo e no final ele explica mostrando que a revelação, que a profecia no final sempre tem revelação. Isso é muito bom. E Jesus, ele, na sua misericórdia, revela para o seu povo. Escreve, para que o povo possa ler e entender. E o povo de Deus sempre vai estar um passo à frente em relação aos ímpios. Por quê? Porque o povo de Deus já sabe o que está acontecendo e o que há de acontecer. Enquanto os ímpios ainda estão estudando, tentando descobrir aquilo que vai acontecer, né? Fazer uma previsão e tudo mais. Mas não, através da palavra do nosso Senhor Jesus, o povo de Deus ele já sabe o que há de acontecer. E quando tudo começa a acontecer, o povo de Deus não é pego em surpresa. Né? Com certeza, irmão Bruno. Você tem mais algo a acrescentar antes de finalizarmos esse momento aqui? Eu acho que até o momento eu só tenho isso. Você tem algo para acrescentar? Está ótimo, olha, nós estamos muito felizes por estarmos aprendendo esse material tão especial do livro de Apocalipse. E nesse segundo semestre começamos no capítulo 1. E na medida do possível, nós voltamos aqui para compartilhar com nossos queridos internautas, a você que está nos assistindo, mais revelações do nosso Senhor Jesus do livro de Apocalipse, essa matéria tão especial. Que Deus te abençoe. Muito bem, que mensagem, que mensagem. Sem palavras, né? Sem palavras. Chamados por Jesus. Ele está chamando você. Ele quer usar você como instrumento. Como instrumento. Nem vou comentar muita coisa, porque a mensagem foi demais. Deus abençoe, que possamos entender e compreender que fomos chamados por Jesus. Vamos, neste momento, falar com Deus. Estamos chegando aqui no finalzinho do nosso culto, tá? Então, nós vamos falar com Deus neste momento. Você pode estar escolhendo aqui alguém para você estar orando por ela. E eu tenho convicção, tenho a certeza de que Deus vai nos ouvir. Ele sempre nos ouve, está sempre com a gente, tá? Então, vamos ouvir Deus falar conosco. E aí, vamos falar com outras pessoas também. Então, neste momento, nós vamos conversar com Deus e vamos deixar Ele trabalhar em nosso coração. Pai nosso que está aí nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta
manhã de quarta-feira, aprendendo de Ti mensagens especiais. Queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado. E queremos pedir a Ti que nos use, Pai, como instrumento. Ajude-nos a Te servir, ajude-nos a fazer a Tua obra. Ajude-nos a abreviar a Tua vinda. Sabemos que este mundo está no fim. E pedimos a Ti, ó Deus, que nos abençoe para que possamos entender isso. Não viemos ficar investindo muito neste mundo mais, mas possamos buscar a Ti de todo o nosso coração, para que em breve possamos morar contigo nas mansões celestiais. Abençoe cada pedido de oração que foi feito aqui. Aquela pessoa que não escreveu, mas o Senhor sabe, né, conhece o íntimo do coração. E queremos pedir a Ti, ó Deus, que visite também essa pessoa, resolva o problema segundo a Tua vontade. Nos dê a Tua direção, Pai. Faça em nós o que não temos condições alguma de fazer. Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Nos ajude, tenha compaixão de nós. Nos dê a Tua direção, dá-nos um bom dia. Fique conosco, é o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós queremos agradecer você aí pela presença, né? Nosso muitíssimo obrigado. A sua presença no culto online, né? Nessa família matinal aqui, realmente faz diferença. Nós vamos ouvir agora uma mensagem cantada, né? Para que o nosso coração possa ficar mais tranquilo ainda. Tenha aí um ótimo dia na presença do Papai do Céu e amanhã, se Deus permitir, às 6h30, estaremos aqui de volta. Tenha um bom dia, sucesso para você e até amanhã, se Deus permitir. Até mais! Deixou toda a sua glória e viveu neste mundo de dor, para salvar da miséria alguém como eu, pecador. Estava mas Cristo me encontrou, deu-me sua doce paz, bênção que satisfaz, fui redimido. Seu sangue me lavou, agora sou feliz na presença do meu Salvador. Com Jesus ao meu lado, não há nada que eu possa temer. Ele ajuda ao cansado e dá força